Olá, olá! Boa noite, galerinha. E mais uma vez, já para na voz, trazendo a lição bíblica para você hoje, tá bom? Vamos estar aqui falando aqui daquelas pregações loucas, sabe? Aquelas pregações que os pastores trazem aí de juízo, de julgamento. Não pode ver uma catástrofe acontecer, não pode ver um fenômeno natural surgir. Nos últimos dias aí a gente teve aí um grande tremor, me perdoa, um tremorzinho de terra aqui pro Vale do Ribeira, e muitas das igrejas começou a pregar aí os acontecimentos do fim dos tempos, que Jesus está voltando em juízo. E aí, o que o livro conta a respeito dessas coisas? Será que vai vir realmente o juízo para nós? Será que realmente a gente tem que acreditar nesses temores que as igrejas, os pastores loucos, doentes, pregam e implantam medo na sua mente para que você tenha que correr lá para a igreja, aceitar Jesus e ficar sendo um boboca, um besta, um bobão lá dentro da religião, fazendo tudo o que eles querem, e ali eles tirando, sugando, arrancando dinheiro de vocês, usurpando as suas carteiras, fazendo vocês fazer voto. E aí, o que vocês acham? Será que realmente vocês vão passar pelo tribunal de Cristo, pelo juízo? Que a palavra é clara? Vamos pela palavra para que não fique na minha palavra e a palavra do Senhor seja uma palavra mentirosa. A palavra do livro histórico, dos acontecimentos, elas são fiéis e verdadeiras, porque tudo já se cumpriu, meus irmãos. Tá bom? Que nenhum desses cães gulosos venha colocar medo no coração de vocês. Então vamos estar aprendendo baseadamente dentro da leitura. Aqui eu quero trazer para vocês aqui, ó, lá em Marcos. Marcos foi um escritor que narrou as histórias de Pedro, tá bom? Marcos não foi discípulo de Jesus. Marcos, por ele andar lado a lado com Pedro, ele escreve muitas coisas que Pedro contou, tá bom? Vamos estar aprendendo isso daí para que ninguém venha pensar que Marcos era discípulo de Jesus. Não era, tá bom? E pelo que diz a teologia, foi um dos primeiros historiadores, tá bom? É o livro mais raro encontrado ali nos 4 evangelhos sinóticos ali, tá bom? Então nós vamos estar aqui se apegando aqui no livro de Marcos capítulo 3 e no versículo 30, que está escrito assim, ó: na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Vamos falar aqui a respeito dessa palavra aqui, ó, esta geração aqui. Primeira coisa que vocês têm que aprender: o autor da fala é Jesus de Nazaré. Nesse período da história, ele estava vivo e ele estava contando porque alguém lhe tinha feito uma pergunta. E ele começa ali a explicar, a dar as respostas. E chega nesse versículo aqui, é uma fábula, é uma história magnífica, e a gente tem que ter muita atenção. E aí, meu camarada, vocês já aprenderam o que é uma geração? Você já aprendeu que geração que você está vivendo? Será que você está vivendo no século I, quando Jesus está se tratando aqui dessa geração? Essa geração aqui é a geração de Jesus de Nazaré, Jesus histórico, o Jesus Caravel, tá bom? Essa geração aqui não é a minha e a sua geração, porque a minha e a sua geração é a geração do século 21. Essa é a geração que nós se encontramos hoje. E da geração nossa para a geração de Jesus, que é esta geração aqui, o primeiro século, já se passaram da geração dele para a nossa 20 gerações. Isso aqui é aprender com coerência, respeitando o tempo da parousa, o tempo da escrita, o tempo do
dia que foi escrito e narrado o texto, tá bom? Vamos estar respeitando aqui. Então o que estava acontecendo aqui quando Jesus fala, na verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E aí, Japa, que coisas que tinha que acontecer no tempo dessa geração? Que coisas era essa que tinha que acontecer? Aqui tinha que acontecer o que Jesus estava falando para os seus discípulos. Vamos voltar agora lá no capítulo 1, no versículo 1. Ó. Deixa eu marcar aqui. Vamos estar aqui aprendendo. Ó. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, mestre, olha que pedras e que edifício. Eles estavam falando do que ali? Eles estavam falando do templo, feito pelo filho do rei Davi, o rei Salomão. E ali eles estavam admirando, porque o crente ele gosta de admirar os templos. E hoje, cara, o templo mais idolatrado aí talvez seja o templo de Salomão, lá de São Paulo. E eles gostam de se elogiar, de se gloriar. Ah, eu frequento o templo de Salomão. Mas Jesus estava falando para eles aqui, ó. E respondendo Jesus disse-lhe, vês estes grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus já deu logo uma varada. Não ficará aqui pedra sobre pedra, vai cair, vai ser destruído, vai virar ruína, não vai mais existir templos, tá bom? Esse templo vai deixar de existir. E assentando, olha só, e assentando-se eles no Monte da Oliveira, defronte do templo, Pedro e Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, tá bom? Dize-nos, olha o que eles falaram para Jesus. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Olha só que pergunta maravilhosa eles fizeram para Jesus, hein? E Jesus respondeu-lhe, o mestre dos mestres respondeu-lhe. Começou a dizer, olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando os ouvires de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeie, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. Lembra quando Jesus é crucificado? Aqui Jesus está vivo, tá? Que Jesus está vivo, ele está falando, ele está dando esses sinais aí, entendeu? Quando ele morre, a gente vai saber que a terra se abalou, né? O véu ele foi rasgado de cima a baixo. Foi rachado, né? O altar, né? No templo. A terra abalou-se, grandes terremotos aconteceu naquela época. Os sepulcros se abriram, os mortos ressuscitaram. Tá bom? Tá lá em Mateus 27, versículo 52. Passa lá, dá uma lidinha lá, aprenda para você não ser enganado dentro dessas religiões malditas, tá bom? Ó, mas olhai por vós mesmo, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, serei açoitados e serei apresentado ante presidente e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. E aí eu te pergunto, tem algum sacerdote hoje? Tem algum dessas sinagogas aí no tempo de hoje para apresentar os discípulos que perguntaram para Jesus quando isso aqui ia acontecer? E esses discípulos de Jesus aqui estão vivos hoje? E aí, me fala aí, me responde aí. Vamos parar de ser enganado. Vamos parar de deixar esses cães gulosos enganar vocês, pô. Presta atenção aí, ó. Não vou estar colocando mais vídeo aí diretamente, não. Vai ser uma vez ou outra, eu vou estar trazendo aqui uma lição para vocês aí aprender, tá bom? Mais importa que o evangelho seja primeiramente pregado em
entre todas as gentes, que se tratava da terra do Ecumênio, a terra habitada da época, tá? Quando, pois, vos conduzirem para vós entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isto falai, porque não sois vós o que se falai, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os pais contra filhos, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Esse perseverar até o fim aqui era para os judeus que tinham que perseverar até o fim na lei, porque se eles deixassem de praticar a lei, eles eram apresentados aos sacerdotes da sinagoga, na qual ali interrogando eles, e às vezes no delito que eles cometeram, eles matavam seus irmãos apedrejados, tá bom? Então tem que aprender isso aqui para que não fuja da coerência. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. Enquanto o tabernáculo, o templo feito por filho do rei Davi, o rei Salomão, tivesse de pé, ali tinha um sumo sacerdote para julgar e corrigir o povo judeu, tá bom? E quando eles erravam, tinha preceitos ali que eles tinham que passar por morte. O sermão profético continua, a grande tribulação. Ora, quando vos vides a abominação do assolamento que foi predito, está onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Eu vou grifar aqui para vocês acompanhar. Ora, quando vos vides a abominação do assolamento que foi predito, está onde não deve estar, quem lê entenda, tem que ler e entender, tá bom? Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver na Praia Grande, fuja para São Paulo. Quem estiver na Praia Grande, fuja lá para os Estados Unidos. Quem estiver no Brasil, fuja para os Estados Unidos. Agora vamos lá, a igreja prega que Deus vai vir para destruir tudo. Porque não está na Bíblia, não está aqui o mundo, né? Aí o que acontece? O cara tem aqui, ó, Jesus falando, fujam da Judéia para os montes, para outra cidade, né? E o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que a criarem naqueles dias. Então aqui, Deus está dando uma ordem para o povo sair, fugir daquela cidade. Aonde que aconteceu o juízo, a morte, né, os dias de vingança? Na Judéia, meu irmão. Em Israel. Na Jerusalém, tá? Quem leu o livro de Flávio Josefo vai ficar ciente do que estava acontecendo aqui. Tá vendo aqui nesse versículo aqui, ó? Ai das grávidas. Tá vendo? Ai das grávidas e a das que criarem naqueles dias. Por quê? Ó? Orai, pois, para que a vossa fugida não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá, ó, olha só. Marcar aqui, ó. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Até agora não é agora, hoje não, tá? É o agora no tempo de Jesus, no tempo que ele está falando essas coisas aqui, no primeiro século, tá bom? Qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá outra. Então outra aflição igual essa daqui que teve naquela época, nunca mais haverá. Isso aqui foi muito grande lá, tá? Tivemos várias histórias, na época de Hitler também teve uma grande assolação para o povo, né? Mas igual isso aqui não. Sabe o que é? Deixa eu dar uma grifada aqui. Sabe o que o Flávio Josefo vai contar na história? Que as mães pegaram as suas próprias crianças, tiraram os seus fetos para comer, para cozinhar, fazer um cozido muito cheiroso, muito saboroso, na qual a fome era tão intensa que quando eles sentiram o cheiro, eles foram lá invadir a casa dessa mãe para poder roubar a comida dela. Mas quando chegou lá e eles viram o cozido que ela tinha preparado para eles,
E aí ela falou assim, pode comer, fica à vontade, porque esse daí foi o meu filho que eu matei para cozinhar, para matar nossa fome, na qual os judeus eles ficaram pasmados. Pensa hoje, Jesus ele traz essa aflição para os dias de hoje. E nós estamos passando por uma grande fome, tá? Uma grande fome mesmo, de apertar, doer a barriga. As mães de hoje, elas iam cozinhar seus próprios filhos para comerem. É por isso que está aqui, ó. Isso aqui você vai estar lendo no livro de Flávio Josefo, o maior acontecimento desses dias aqui, ó, dessas aflições. Isso aqui para uma mãe foi uma aflição muito enorme, ter que matar o seu próprio filho para comer. Aonde que você vai aprender isso dentro das igrejas? Dos cães gulosos? Você não vai aprender isso nunca. Você não vai aprender a respeitar esse texto aqui desse jeito nunca, porque eles futurizam para os nossos dias hoje. E isso aqui não vai acontecer, já aconteceu. E vocês não passarão por isso, porque vocês já estão vivendo anos depois desses acontecimentos. 2000 anos depois desses acontecimentos. Tá bom? Então, ó, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, quem eram os escolhidos? Os filhos da misericórdia, o povo da graça, o povo gentil. Mas por causa dos escolhidos, que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Ó, Cristo está ali na Assembleia de Deus. Cristo está ali na Deus Amor. Cristo está ali na congregação. Ah, Cristo está lá no Pátio Salomão. Ah, Cristo está ali no Salão do Reino. Não, ele não está lá. Cristo, ele se faz presente dentro de cada um de nós, dentro de você, dentro de mim, dentro do seu coração. É aonde habita Cristo agora. Ninguém vos enganei, ninguém. E aqui ele estava falando isso para os discípulos, tá? Para os discípulos, porque ele deixou bem claro, eu vou, mas não deixarei órfãos, eu voltarei outra vez e farei em vós a minha morada, a morada do Pai. Era em vós, era neles, era em cada um de nós. E Paulo, ele pega isso muito bem, fala que Jesus é uma luz inacessível que ninguém pode ver e habita agora dentro de cada um de vós, dentro de cada um de vocês. Olha só, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais prodígio para enganar, se for possível, até os escolhidos. Então naquela época já tinha pessoas querendo se passar por Cristo, que era o Messias, mas não. Eles não acreditavam. E se fosse possível, através dos seus prodígios e maravilhas, eles iam enganar até os escolhidos de Deus, tá? Os escolhidos de antemão para ser filhos de Deus, que era o gentil, tá? Muitos aqui vai falar que era eles lá, os discípulos, mas não eram, os escolhidos. A gente sabe quem são os escolhidos. Eu sei quem são os escolhidos a ser o filho por adoção do Pai. Somos nós. Ó, mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo isso. Então Jesus estava falando tudo isso antes de acontecer. Antes de acontecer toda essa magnitude de guerra, rumores de guerra, os açoites, a aflição dos dias, né? A fome que ia bater ali, peste, sabe? Doenças que mataram muita gente, a gente sabe disso. Perseguição romana, indo atrás dos imperadores, matando muitos dos discípulos. Paulo foi cortado ao meio. Paulo perdeu a cabeça. Pedro foi condenado de cabeça para baixo. Estevão foi apedrejado. A gente viu muitos disso. O sermão profético continua, a vinda do Filho do Homem. Olha só, ora, naquele dia, depois daquela aflição, o sol escurecerá e a lua não dará a luz. O que aqui? Vamos lá, no dia que aconteceu a morte de Jesus, a crucificação, o que foi que aconteceu? O sol parou de brilhar.
parou de dar sua luz. A terra ficou escura até a hora nona, né? A gente vai estar lendo, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Que aqui era uma troca de governo, aqui é uma linguagem de figura, fazendo o quê? A troca de governo, saindo, né, o poder do primeiro século e entrando, estabelecendo o governo de Cristo no hábito espiritual, tá bom? Isso aqui é um assunto que nós podemos estar conversando uma outra hora para que o povo possa aprender sobre a linguagem de figura e a troca de governo, tá? Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brota as folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Então a vinda de Jesus estava bem próxima, entendeu? Ia estar bem próxima, não longe. Jesus estava falando que tudo isso aqui estava bem próximo deles, tá? Assim também vos, quando vides sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas, tá bom? Então Jesus dá o checkmate na história dos futuristas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Tudo isso que Jesus pregou em Mateus 24, Marcos 13, né? Lucas 16, tudo isso tinha que acontecer quando? Quando que tinha que acontecer? Vamos estar aqui lendo lá no livro de Mateus. Mateus 24, versículo também 34. Vamos ver o que Jesus está falando aqui, ó. Olha o que Jesus está falando. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Meus irmãos, meus amigos, camaradas, não deixe ninguém enganar vocês. Leia o texto, aprenda no texto. O contexto da história é para ensinar vocês. Aqui Jesus estava saindo do templo, da cidade, e eles ali começaram a indagar Jesus. Senhor, pô, tá vendo essas colunas? Olha que colunas belas. Foram muitos anos para construir esse templo. Como que vai ser destruído? Tal. E Jesus fala para ele, não ficará aqui pedra sobre pedra. Vocês vão morrer. Eles vão entregar vocês, por eles odiar o meu nome, eles vão entregar vocês aos sacerdotes, né? Aos fariseus, aos escribas, nas sinagogas, aos reis, aos imperadores. Eles vão sotear vocês, vocês vão morrer. Vocês vão ser mortos. E eles foram mortos antes dessa geração aqui. Antes de o tempo cair, muitos já estavam sendo mortos. O que mais? A fome. Houve muita fome. Muitos terremotos passaram a surgir depois da morte de Jesus. Muitos terremotos começaram a acontecer. E por acontecer, o Roma começou a castigar o povo cristão da época, porque achava que era por causa deles que estava acontecendo aquilo ali. Então eles começaram a perseguir a igreja de uma forma cruel e violenta. As mães tiraram os seus bebês, pegaram os seus bebês de colo, mataram para comer. Foi uma calamidade. Aqui a fuga deles aconteceu, né, no dia de sábado. Roma, quando cerca a cidade, pega todo mundo trancado dentro da cidade, porque no sábado, eles guardavam o sábado do Senhor e se fechava ali as portas da cidade e ninguém entrava e ninguém saía. Então ficou fácil para Roma destruir eles, tá bom? E é complicado, cara, complicado. A gente tem que aprender. O sermão continua aqui no versículo, no capítulo ainda de Mateus, ó. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os céus, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos entender aqui um pouco a vinda do Filho do Homem, tá bom? A vinda do Filho do Homem, a gente sabe que não foi Jesus que voltou em guerra para Jerusalém nessa época, tá? Isso aqui tem que ser explicado.
O filho do homem aqui estava se tratando de filho de Vespasiano, um grande imperador de Roma, né? E ali esse homem se chama General Tito. Ele entra dentro do templo, profana o templo, faz sexo, né, com uma prostituta dentro do templo. Ele profanou o lugar, tá? E ali ele causa a destruição. Ele trava uma batalha intensa contra os judeus, na qual virou uma guerra de vários anos ali, e ali eles passaram por muita decadência ali, os judeus, e Roma foi massacrando, matando. A palavra em Flávio Joséfo vai contar que foi mais de 1.100.000 de judeus mortos. Por quê? Porque não acreditaram no que o Filho de Deus pregou. Todo aquele que crê no Filho que enviou à terra, esse será salvo. Salvo do que? Jesus está pregando aqui uma destruição que ia vir para eles. Lá em Lucas está escrito, quando vocês verem a cavalaria entrando, fuja de dentro dela, porque grande vai ser sua destruição e devastação. Mas quando eles viram a cavalaria entrando, quem fugiu? Ninguém fugiu, ficou lá. E a palavra vai falar que o massacre foi horrendo, a carnificina ali foi violenta, foi 1.100.000 de judeus mortos. Será que vocês conseguem captar aqui a mensagem? Que a mensagem não é brincadeira, não é para ficar futurizando para o nosso dia. Você já está em Cristo, nós estamos aliançados, tudo está perfeito, o reino já foi estabelecido na terra, tá? Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando dois moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiais, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Aqui, quando Roma entra, ele começa a pegar uns para escravo e outros eles deixavam na terra, para continuar arando a terra, plantando na terra, gerando alimento para eles, porque a guerra foi tensa e a guerra ia durar anos e eles tinham que ter pessoas ali escravizadas plantando ainda. E aqueles que eram mais fortes, eles levavam para poder travar a batalha, para poder ainda continuar a guerra, tá bom? Então a gente tem que aprender isso aqui. Isso aqui são histórias romanas. Nos livros da história dos imperadores de Roma, você aprende isso aqui com mais perfeição. Fuge um pouco da Bíblia e cai para a realidade da historicidade. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse soubesse o que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa, tá bom? Por isso estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que ninguém pensais. Ninguém sabia, né? Quem é esposo, servo fiel e prudente? Aí aqui é outro assunto, mas ainda é parte. Mas aqui já é falando daqueles porcalhão, dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, aquele sistema religioso ali de Moisés, ali tudinho ali. E o principal é isso aqui. Mateus 24:34. Isso aqui, ó. Vocês têm que prestar muita atenção nessa geração aqui que Jesus está falando. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Você passará por juízo hoje, para terminar o vídeo aqui, para não ficar longo, porque já está indo para 30 minutos de vídeo. Para não ficar longo, você passará por essa geração, por essa destruição, por essa devastação, por esse juízo, por essa condenação, por esses açoites, esses abates, por essa matança. Vocês vão passar por isso. Vocês creem que vocês vão passar por isso aqui? Se vocês creem que vocês vão passar por isso aqui, sinto muito, vocês vão ter que voltar lá no primeiro século. Vocês vão ter que inventar uma máquina do tempo que nem a NASA hoje não conseguiu inventar. Mas vocês vão ter que inventar de uma certa forma aí dentro das igrejas. Aproveita aí, pastores, que vocês roubam e açoitam tanto o povo, roubam tanto, ficam bilionários. Pega todos esses bilhões que vocês roubam do povo, faça uma máquina de volta ao passado, de volta, né, ao tempo. E volta lá para o primeiro século, para vocês passar por isso daqui. Para vocês sofrer todos esses danos que aquele povo sofreu. Porque esse povo aqui sofreu, porque eles foram um povo escolhido para viver o Aion, para que hoje nós pudéssemos ler a história e ver o tamanho da satisfação que a graça nos traz, a graça que nós estamos vivendo hoje.
Então, se você acha que você vai ter um juízo, uma condenação, porque a palavra é clara, quem está em Cristo nova criatura é e não há condenação. Quem está em Cristo não passará novamente por juízo. E se esses dias aqui não fosse abreviado, nenhuma alma se salvaria dos judeus. Se Deus não abreviasse esses dias por causa dos escolhidos, nenhuma alma se salvaria dos judeus. E aí? O que vocês acham? O que vocês estão ensinando para os seus fiéis aí dentro da igreja? Será que vocês estão realmente aprendendo? Será que vocês sabem ler? Vocês sabem respeitar o tempo da parousia, o tempo da escrita, o tempo do primeiro século, para que você possa trazer uma informação bem coerente e não possa futurizar isso daqui? E olha que se eu for pegar aqui muitos assuntos bíblicos, vocês vão ter que mostrar para nós aonde que está Caifás, aonde que está aqueles que Jesus fala que naquele ali vinham pessoas que não passariam de jeito nenhum pela morte até que visse vir a vida do Filho do Homem para aquele lugar. E aí, cadê essas pessoas vivas hoje? Cadê João o evangelista, que se Jesus fala, se eu quero que ele viva até que eu venha, que te impede? Segue tu, Pedro. E aí eu te pergunto, cadê João? Em Apocalipse 1,7, até o que transpassaram Jesus com a lança, tinham que ver Jesus vir. Se esse Jesus vai vir para julgar a humanidade hoje, cadê esses homens aí, esses romanos que transpassaram Jesus? E aí, o que vocês têm para falar? Vamos estar estudando o livro no seu tempo da contemporânea, da escrita. Qualquer professor hoje sabe que geração nós estamos vivendo. Se você é um professor que você dá aula, e ainda mais de história, você vai saber respeitar isso daqui. Você vai saber entender isso daqui. E aí eu te pergunto, quando Jesus fala que o tempo cairia, quando Jesus fala, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Quando que o tempo de Israel caiu? Isso aqui vai cair ainda hoje? Se Jesus vai vir ainda para cumprir isso daqui, eu te pergunto, o templo está de pé hoje? Existe um templo feito pelo filho do rei Davi, o rei Salomão, de pé lá em Jerusalém? Agora entra na história aí e puxa o ano que o templo, esse templo que Jesus está falando aqui, caiu. Puxa aí. Caiu no primeiro século, meu irmão. Caiu no século que Jesus falou, em verdade vos digo que não passará esta geração antes que tudo isso vos aconteça. Aí no ano 70, concretiza toda a realidade da história. E aí, o que vocês vão falar? E muitas igrejas aqui no meu pedaço, na minha redondeza aqui, eles me veem como diabo, como Satanás, porque eu estou pregando heresia, eu estou ensinando heresia, porque eu não prego nada, não sou pregador de nada. Eu só gosto de ler e trazer para nós, povos mundano, povo ímpio, porque a igreja nos vê como povo mundano, povo ímpio, povo pecador, povo maldito, povo o pó da terra, verme de Jacó, sabe? É assim que a igreja vê nós, que não estamos presentes lá com eles. Então eles me veem como diabo, né? Eu tinha que apresentar o diabão, que mora lá na Vila Sônia, para eles poderem conhecer o verdadeiro diabão. Porque o diabão, né, é o diabo padrão lá, que é o único que eu conheço, que eu vejo, que eu já vi na minha frente. Porque diabo, só natureza humana mesmo, filho. Então, tá aqui a lição do fins do dia. Vou estar trazendo outra referência de Lucas, baseado também nesse mesmo livro sinótico, das histórias sinóticas, dos acontecimentos daquela época. E nós vai estar aqui debatendo, trazendo assunto para vocês conhecerem. Porque as igrejas de hoje, cara, por eles querer o seu dinheirinho, eles vão colocando pânico, o medo, o horror. E você tem que ter medo dessas coisas. Que aí você tendo medo, você vai se refugiar lá dentro da igreja dele. Mas quando você entrar lá dentro da igreja dele, leve sua carteira recheada.
Leve o seu bolso cheio de moeda, porque eles querem dízimo, eles querem as ofertas, eles querem dinheiro. E se é na igreja lá de Edir Macedo, ele não quer só moeda não, tem que ser nota. Tem que ser nota, tá? Do Silas Malafaia lá, meu Deus do céu, né? Um horror. E assim vai indo, cara. Vamos sair de dentro desses lugares. Esses lugares traz pânico. Esses lugares traz ansiedade. Esses lugares coloca ataques esquizofrênicos na vida das pessoas. Nesses lugares as pessoas começam a ver bicho, começam a ver espírito que nem existe. Eles passam a ver. Eles passam a acreditar que uma vassoura tira um demônio de dentro da casa deles. Eles começam a ver que um bloquinho ele vai conseguir construir a casa. Se não trabalhar, não vai construir nada, meu irmão. Então vamos aprender junto aqui no canal. Não faço parte de nenhuma instituição religiosa. Não me sinto cristão em ponto de religião. Eu me sinto cristão porque eu gosto da história de Cristo. E se eu não acreditar nessas histórias aqui, para mim não tem valor nenhum ensinar isso aqui. Eu gosto. Então, eu acredito nessas histórias, no Cristo que Paulo pregava. E com mais tempo a gente vai indo para a perfeição da graça e a gente vai começar a viver esse céu maravilhoso que nós estamos vivendo hoje. Porque nesse tempo aqui, para trás, eles não viviam o céu que estava sendo estabelecendo na terra. Mas nós já vivemos o céu e nós vamos estar caminhando para esse aprendizado. Fica todos com Deus. Sinta-se maravilhado. Aos novos inscritos aí, muito obrigado pela sua compreensão, por você se inscrever. Fico muito grato. Sinta-se abraçado aí pelo seu amigo aqui, João Carlos, tá bom? O Japa. Fique em paz, porque você não vai passar por esse julgamento, por essa destruição, por esses atos aqui que Jesus estava falando para os seus discípulos que eles passariam. Certamente você não vai morrer da forma que eles morreram, mas você vai morrer da forma que tiver que morrer também, tá bom? Fica todos com Deus. Fui!